Tá bom. Então, quarta via, 7 minutos tá bom para exposição, 7 minutos para crítica inicial. Eu acho que tá. Né? Você acha que dá? Então tá. Vou tentar. Se eu passar um pouquinho, não tem problema, né? Se o Hindenburg permitir, não tem Não, problema. eu não tenho objeção, não. Tá bom. Tudo bem se eu passar um pouquinho? Não, fica à vontade. Então tá ótimo. Então, 7 minutos na tela, por favor, para Paulo Cogos. Ok. Vamos lá. A quarta via é uma via onde São Tomás de Aquino vai depreender logicamente a existência de Deus a partir dos graus de perfeição. Então ele vai dizer o seguinte: nós podemos inteligir alguns atributos das coisas existentes que existem num grau imperfeito e corruptível. Então, por exemplo, se eu digo para você, é verdade que existe essa xícara. Eu acho que ninguém vai negar isso. Só que essa xícara um dia não existiu, ela foi fabricada, e um dia essa xícara vai se deteriorar e quebrar e não vai mais existir. Então, como é que eu consigo inteligir a existência dessa xícara? Ela pode ser inteligida no sentido em que ela é um atributo que é participado de alguma coisa que tem essa existência num grau maior de perfeição. Então, por exemplo, se eu tomo a xícara no seu sentido universal, não esta xícara específica, mas a ideia de xícara, ela é mais inteligível. Ela vai continuar existindo mesmo quando esta xícara específica se for. Então, a substância segunda ali, ela tem um atributo de existência num grau mais perfeito. Eu posso falar, olha, por exemplo, essa xícara aqui é branca, né? Então, eu posso dizer, o acidente de branquitude que existe nessa xícara existe. Só que ele existe num grau muito mais imperfeito do que a ideia que eu tenho de branquitude. Ou se eu falar, por exemplo, nos intervalos de frequência da cor branca, ele existe num grau mais perfeito porque essa xícara pode ser pintada de outra cor. Então, o que São Tomás de Aquino vai dizer? Se eu tomo qualquer outro atributo de perfeição, por exemplo, o bem, a verdade, a beleza, ele vai existir de forma imperfeita nos seres. De forma muito imperfeita quando ele é um acidente, porque a branquitude dessa xícara não existe flutuando por aí. A cor branca veio flutuando e se juntou na xícara. Não. Eu digo que a cor branca nessa xícara só existe porque a cor branca da xícara subjaz à substância xícara. Certo? Então, as coisas que existem em substância são mais perfeitas do que as coisas que existem em acidente. Só que as substâncias são contingentes. Então, a existência desses atributos só vai existir no seu grau mais perfeito quando eu falar de uma substância necessária. Então eu preciso necessariamente falar de Deus como fonte de todos os atributos de perfeição, começando pela existência, que só em Deus é parte da sua essência. Todas as outras coisas só existem num grau imperfeito, porque não são eternas, enquanto esse ato de existência é participado por Deus. Ponto. Agora, quando eu falo em outros atributos, nós vemos que todos esses outros atributos só podem ser participados por Deus pelo seguinte. O Garrigou Lagrange, que foi um grande teólogo, ele vai dizer o seguinte: ninguém causa aquilo que não possui. Né? Então eu não posso causar conhecimento num aluno se eu não tenho esse conhecimento. Então como é que eu vou causar um conhecimento, sei lá, de história do Brasil para um aluno se eu não conheço a história do Brasil? Então, as coisas que não necessariamente possuem atributos. Então, por exemplo, a xícara, se ela é contingente, ela poderia não existir, mas ela existe. Ela só pode ser participada por alguém que tem como parte da sua essência o atributo da existência. Outra coisa, se não existisse alguém, né, um ente, que tem os atributos de perfeição no seu grau máximo, que é Deus, nós sequer poderíamos fazer qualquer tipo de referência, de intelecção a esse atributo. Então, é aí que São Tomás de Aquino vai citar explicitamente a metafísica aristotélica. Ele vai dizer o seguinte: tudo que está em sumo grau, se o sumo grau é verdadeiro, portanto é um ente. Então eu não poderia dizer que sei lá, a verdade no seu sumo grau não é um ente. Se a verdade é no sumo grau, ela é em toda a sua perfeição ontológica. A verdade é um ente. E nós sabemos que Jesus Cristo, que se encarnou, é a verdade. Claro que eu já estou fazendo uma extrapolação das 5 vias, já estou usando a teologia revelada para falar que é Jesus, né? Não é, sei lá, Vishnu. Agora, outra coisa, tudo que está em sumo grau é a causa desses atributos num grau menor em tudo que é do seu gênero. Se eu tomo o gênero, o transcendente, ente, que existe, então aquilo que existe de forma suma, perfeita, é a causa de todos os entes. E só para terminar a minha exposição,
Eu não poderia falar, por exemplo, em bondade, em beleza, em verdade, se eu não tivesse um parâmetro. Então, por exemplo, a pista de pouso lá do aeroporto ela é uma pista comprida. É com base em quê? Com base mais ou menos nas outras pistas de pouso. Tá, e com base em quê? Com base numa unidade que é o metro. Então, nós precisamos de um parâmetro. Quando eu falo, esse ato é bom, esse ato é nobre, aquela mulher é bonita, é com base em quê que eu estou falando isso? Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem 4 mulheres. Uma linda, a outra bonitinha, a outra meio feinha, e a outra, assim, nível feminista do PT, assim, horrenda. Certo? Você vai dizer, não, a bonitinha, ela é bonitinha porque ela é mais bonita que a horrenda do PT, só que ela não é tão bonita quanto a maravilhosa lá. Aí eu pergunto, como é que você diferencia a bonitinha da feinha? Porque a feinha também é mais bonita que a horrenda. E a bonitinha também é menos bonita que a linda. Por que você tem um parâmetro positivo de beleza no caso das 2 primeiras mulheres e de feiura no caso das outras 2? Porque eu posso fazer aqui uma diferença qualitativa, de positividade e negatividade. As 2 mulheres bonitas causam deleite estético, positivo. As 2 feias causam repulsa estética. Uma num grau maior do que a outra. Então, necessariamente, aqui eu estou tendo um 0 na escala. Só que o 0, por si mesmo, não é parâmetro de nada. Porque se eu falo 0 peras e 0 maçãs, os 2 são a não existência de qualquer um dos entes. Agora, se eu falo uma pera e uma maçã, aí eu tenho uma diferença qualitativa entre os 2 entes. Portanto, eu só posso falar em feiura ou beleza, em bondade ou em maldade, se eu tenho não uma comparação entre 2 coisas contingentes. Porque, assim, tanto a mulher bonitinha quanto a feinha, elas são mais bonitas que a horrenda e mais feias que a linda. Eu não posso ter só uma comparação entre os contingentes. Eu preciso ter um parâmetro máximo de beleza, um parâmetro máximo de bondade, um parâmetro máximo de verdade. Se eu consigo inteligir que existem atos justos e injustos, se eu consigo inteligir que existem coisas harmônicas e desarmônicas, então eu tenho a ideia da harmonia no grau máximo, da verdade, da justiça, da nobreza no grau máximo. Então eu tenho Deus. Lindenburg, então, 7 minutos. Bom, tem vários pontos. Eu vou tentar enumerar primeiro para que depois eu não esqueça. Bom, um deles eu vou colocar de cara. Tem umas moças do PT feministas que são muito bonitas, na verdade. Pior que tem mesmo, mas pois é. Não presta. Fiquem longe. Fiquem longe que a beleza passa. Essa parte eu já discordo. Mas, assim, não é que eu discordo. A generalização eu acho que não se aplica nesse caso. Mas fica engraçado, tá ok? São inconíveis, tá ok? Com relação à cor, eu vou comentar um pouco sobre a cor da xícara, que não é central, mas gostaria de comentar um pouco. Com relação a uma transformação de matéria-prima numa xícara, não é a mesma coisa que uma criação ex nihilo, né? Então tem mais esse ponto. Tem uns que eu já nem me lembro mais, teve algumas coisas que você comentou no final agora que eu nem me recordo. Mas o ponto principal que depois eu vou pedir é que você faça a conexão entre a entidade, né, que está na origem, que foi apresentada desde a primeira via, e os atributos divinos. Eu sei que você tentou conectar mais próximo, mas não ficou muito claro como se estabelece, né, concretamente essa conexão. Com relação à cor da xícara, né? A cor, na verdade, não é uma propriedade da xícara, como você falou, é uma propriedade combinada dos cones e bastonetes que estão no olho. Os cones determinam as cores, os bastonetes determinam a intensidade da luz, né? A luz que está em cima, por exemplo, aqui nós temos luz predominantemente policromática, que eles chamam de luz branca, mas eu prefiro chamar de policromática porque estão todas as luzes constituindo. A luz solar, por exemplo, é policromática com predominância no amarelo, em cerca de 589 nanômetros, né? Então essa luz está incidindo aqui, essa xícara parece branca para os nossos olhos, justamente porque a luz incidente não é vermelha. Ali, por exemplo, a cor daquele papelão não é lilás, né? Mas nós vemos lilás porque nós temos sensores nas retinas, né? Os cones, que são sensíveis a uma combinação de comprimentos de onda que produzem a sensação de lilás. A luz que está incidindo é lilás e o papelão também reflete um pouco de lilás. Se ele não refletisse nada de lilás, se ele fosse exclusivamente, o albedo dele tivesse exclusivamente o verde, e você fizesse incidir vermelho, ele ficaria preto. Se você fizesse incidir luz branca, ele refletiria o verde. E isso, para que nós conseguíssemos enxergar verde, nós teríamos que ter um sensor no olho, não podemos ser daltônicos, por exemplo, né? Teria que ter um sensor também. Então, não é uma propriedade da xícara, é uma propriedade que combina os nossos órgãos sensoriais, a luz que está incidindo e a propriedade da xícara, que é o albedo. Então, esses 3 fatores combinados é que vão provocar a sensação de cor branca para os nossos olhos especificamente. Se você coloca, por exemplo,
Uma outra entidade, ela pode não perceber um sensor inorgânico, ele pode não perceber a presença de algumas... No caso do branco, ele é a combinação de todas as cores, né? Mas se for uma outra cor, tipo laranja, algumas pessoas, alguns animais e alguns sensores não capturam. Por exemplo, os pássaros enxergam em ultravioleta e infravermelho, uma pequena parte, né? E nós não conseguimos. Para nós, o infravermelho é preto, é escuro, nós não enxergamos nada. Nós até sentimos o calor, mas não enxergamos, né? Mas de que modo tudo isso... Não tem relação. Tá, Só uma certo. divagação, porque Certo. ele comentou, eu não concordo com essa, que faz parte da xícara, não é uma característica intrínseca da xícara. Certo. Analogia com a xícara, né? A criação da xícara, uma entidade que criou a xícara. Na verdade, não criou a xícara, ele construiu a xícara a partir de uma matéria-prima pré-existente. E no caso da criação do universo, seria uma criação ex nihilo, não havia, né, os elementos que constituíram o universo, e eles passaram a existir metaforicamente pelo Fiat Lux, né? Então, Talvez se a gente usar o exemplo da beleza, seja melhor para direcionar a quarta via. sim, acho que é o mais eficaz. Porque ele está tratando somente de um atributo que está em diferentes níveis, e no caso de Deus alcançaria o nível máximo. Sim. Tá, mas como é que estabelece essa conexão, né? Porque ele está levando para uma linha semelhante à do Santo Anselmo, né? Que é uma entidade, não é mais assim, que... eu gostaria que ele fizesse, porque eu não vou tentar fazer a conexão, eu gostaria que ele tentasse fazer a conexão. Como é que você vai partir dessa entidade que, supondo que fosse provado, né, que houve o primeiro motor, que a contingência, etc., que essa entidade tem os atributos de uma personalidade, de uma onisciência, onipotência, onipresença, onibenevolência, que seja capaz de criar universos, que tenha pensamentos e sentimentos, etc. Não sei quais atributos você quer atribuir a Deus, sejam lá quais forem esses atributos, como é que você conecta essa entidade, né, o primeiro motor, ou como você preferir chamar, com os atributos que esse deveria ter para que ele pudesse ser interpretado e reconhecido como Deus. Tá. Essa acho que é a parte importante. Certo. Então, Tá, então eu queria fazer umas objeções, né? pode parar o relógio e agora seguimos sem relógio. Vamos lá, pode ir. Bom, se eu ficasse cego agora, nada mudaria nessa xícara. Então a cor da xícara não depende dos meus olhos, dos meus cones e bastonetes. O ponto é que o Hindenburg citou, por exemplo, essa parede, que eu só percebo lilás porque tem uma luz lilás refletindo. Muito bem, eu pego todo esse sistema composto por papelão mais luz e falo que as ondas refletidas por esse sistema têm determinado comprimento de onda. E isso vai ser percebido por um olho humano saudável, que não seja daltônico, da seguinte cor. Se jogar uma granada e todo mundo morrer nessa sala, nada vai mudar, supondo que a granada não destrua a parede, né? Nada vai mudar na cor dessa parede. Uma outra pessoa que entrar aqui, o policial que entrar aqui, vai ver a cor lilás. Então, a característica do objeto não está se ele no tiver uma sujeito. visão, tem vários pontos, mas continua, senão eu vou interromper. Mas o que eu quero dizer é que se você fala, não, mas o sujeito pode perceber o objeto de vários modos, aí você já está colocando o sujeito na condição de objeto. Aí você vai ter um terceiro observador que vai criar um sistema composto pelo objeto mais pelo sujeito e vai dizer como é que as coisas vão ser percebidas. Qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto é que realmente existem características que não dependem do observador, mas que o intelecto vai tentar apreender, ou seja, a adequação do intelecto à coisa é o que vai fazer com que haja conhecimento objetivo. Muito bem, mas aqui é só mais uma parte mesmo. Outra coisa, quando o Hindenburg fala que essa xícara ela não foi criada ex nihilo, é verdade, ela precisa de matéria-prima, ela precisa de muitas condições pré-existentes para vir a ser. Mas o fato é que o artesão, o fabricante que criou essa xícara, ele fez com que viesse a ser um novo ente. Claro que esse ente não pode ter vindo a partir do absoluto nada, porque só Deus é capaz de criar dessa forma. Por isso que na teologia cristã, o homem ele é co-criador. Um pai pode, por exemplo, gerar um filho, né? Ele não pode criar a partir do nada. Só Deus tem essa capacidade. Ou seja, no fundo, o Hindenburg está concordando comigo que as coisas só podem vir a ser a partir de um criador que não dependeu de nada contingente. Eu concordo com ele. No final das contas, todas as coisas precisam de outras para vir a ser, a não ser a criação tomada na sua totalidade, que só precisou de Deus para vir a ser. E quando ele fala nos atributos, né? Então,
Eu dei o exemplo da beleza, mas aí o Hindenburg falou, bom, e a onisciência? E a onipotência? E a bondade? Mais uma vez, isso são atributos de perfeição. O homem tem inteligência, só que a inteligência do homem é limitada. O nosso intelecto não é capaz de compreender tudo. Então, de onde veio o intelecto do homem? Quem foi a causa do intelecto no homem? Alguém que tem esse intelecto num grau mais perfeito. Ah, mas eu conheço um cara que é mais inteligente que o próprio pai. Não é esse o ponto. Aqui nós estamos falando pai e filho, eles pertencem à mesma espécie, ao mesmo gênero. Agora, qual é a causa da inteligência no gênero humano? Aí nós precisaríamos falar de uma inteligência superior ao gênero humano que participou dessa perfeição. Então, se existe o intelecto finito, isso foi participado por alguém que tem um intelecto num sumo grau. Então eu estou falando de alguém que tem um intelecto suficiente para ser onisciente. Olha, eu conheço santos e freiras que são bondosos. Tudo bem, mas essa bondade é imperfeita. Esse ato de bondade foi movido pela graça. Essa graça veio de alguém que tem a bondade no sumo grau. Então Deus é onibenevolente. E para todos os outros atributos de perfeição, eu posso fazer a mesma análise que eu fiz para beleza certo. ou para bondade. Assim, só um ponto aqui, pessoal. O Cogos ele não focou em responder diretamente as perguntas do Hindenburg, só que eu vou permitir isso por quê? Porque senão a gente desviaria muito do tema da quarta via. Tá. Então acho que esses pontos que o Cogos trouxe são bem relevantes para discutirmos quarta via. Pode ir, Hindenburg. Bom, com relação a essa hipótese de que uma entidade com certas características precisa ser gerada para uma entidade superior a ela, você teria que mostrar que isso é válido. Na verdade, nós temos até contra-exemplos do contrário. Por exemplo, os computadores, as inteligências artificiais, elas são, algumas vezes, são mais inteligentes do que o próprio autor. Elas, mesmo que não sejam mais inteligentes, elas podem ser, calculam mais rapidamente, elas solucionam, elas fazem algumas coisas, elas são superiores em alguns aspectos às pessoas que construíram aquelas entidades. E isso acontece em outras situações também. Você pode ter até máquinas mesmo, né? Você pode construir máquinas que sejam mais rápidas. Um carro, por exemplo, um avião, ele é mais rápido do que a pessoa que construiu aquela máquina, né? Então tem o fato de uma entidade ser construída, ser gerada para uma outra, ser produzida por uma outra, não implica que aquela que a produziu seja superior a ela em nenhum atributo específico, muito menos em todos os atributos, né? Então, mesmo que houvesse... o ponto é que isso não conecta, na verdade, né? O primeiro motor com os atributos divinos por essa linha de raciocínio. Tá, o meu ponto é o seguinte. Imagina que você pega uma biblioteca inteira. Você concorda que existe mais gigabytes naquela biblioteca inteira do que em qualquer cérebro humano, por melhor que seja a memória da pessoa? Isso não significa... Depende do tamanho da biblioteca, mas uma grande... imagina, sei lá, a biblioteca do Congresso. Mas provavelmente sim, mas como prossegue? Então, imagina que alguém conseguisse compilar todos os livros, até os que foram queimados em Alexandria, sei lá, uma super biblioteca. Tá. É claro que ali tem muito mais gigabytes do que qualquer capacidade cerebral humana. Mas isso não significa que os livros ou que o prédio da biblioteca sejam inteligentes. Ah, mas eles têm mais memória. Eles têm mais acúmulo de dados, só isso. É porque eles não têm uma estrutura neurológica, né? Exato. Eles também não têm uma alma, que é o princípio da inteligência. Então, quando você fala da inteligência artificial, ela não é exatamente uma inteligência. Ela é uma supercalculadora, com uma super capacidade de processamento, mas ela não consegue inteligir de nenhuma forma. Ela é mais burra que um bebê. Não é uma calculadora. Inclusive, o GPT, ele se parece... Você conhece o teste de Turing, né? Sabe o que é o teste de Turing? Você não consegue distinguir se é homem ou máquina. Conversando com... O GPT, porque o teste de Turing ele é mal formulado, na verdade. O teste de Turing fala que quando você não consegue distinguir, tipo, ele não especifica quem não consegue distinguir, quantas vezes são testadas, em quais condições exatamente. Se você pega, por exemplo, 100 pessoas aleatórias na população e coloca para conversar com o GPT, desde que o GPT use um pouco de gíria e erre algumas coisas, porque o problema é que eles vão perceber, porque ele vai acertar tanto e vai ser tão inteligente que eles vão perceber que ele vai ter uma cultura, não só inteligente, mas uma cultura tão vasta, que eles vão detectar uma normalidade em comparação a humanos com base nisso. Mas se ele agir um pouco abaixo do normal dele, ele vai ser facilmente confundido por talvez mais de 70% da população. Então, assim, dizer que ele... Qual o critério para determinar que ele não é inteligente? O que seria... Porque teria que partir do significado de inteligência. Para classificar como não ser inteligente, teria que definir ou conceituar o que é inteligência. E aí seria
gastaria muito mais do que o tempo que a gente tem disponível para essa questão. Mas mesmo que houvesse um consenso... Mas acho que existem exemplos mais fáceis que você Sim. trabalhou, como por exemplo o do avião. Né? De que forma o Cogos responde esse exemplo do avião, em que o criador do avião é mais lento e não sabe voar, enquanto o avião sabe. O criador do avião, ele não cria o avião propriamente dito. Ele não fala, faça-se um avião e ele viu que o avião era bom. Quem cria assim é Deus. Mas então a analogia que Em você Gênesis. fez no começo não... Não, Sim, é a sim. mesma. O homem ele pode ser co-criador, mas ele não é criador. Só Deus cria a partir do nada. Sim, mas você usou Então- essa parte de que o homem construiu a xícara como analogia no começo para chegar nessa parte. Sim, e agora eu- você está invalidando... É uma Não, não tô analogia invalidando. imperfeita, né? Imagina. Toda analogia é imperfeita pela própria natureza do que é uma Tá. analogia. Sim. Agora, quando eu falei que o homem criou a xícara, eu disse que a xícara não se cria sozinha. Porque agora Esse é você meu está ponto. criticando esse atributo. né? Não, eu tô Essa falando que a própria- crítica, eu tô falando tá, que a xícara é contingente, só isso que eu disse. Ah, entendi. Porque ela precisou de um fabricante de xícaras. E o avião precisou do engenheiro aeronáutico e dos operários e do metal e etc. Tá. E da causa final. Se não tivesse demanda por viagens por viagens aéreas, não teria avião também. Então, o meu ponto é, o engenheiro aeronáutico e a fábrica de avião não criaram o avião ex nihilo. Eles dependeram de Deus já ter criado todas as leis da física, ter criado a Terra com todos os seus materiais em forma bruta para fazer um avião. Ah, mas o avião é mais rápido que um homem. Claro que é. Porque o homem, ele criou de forma cooperativa com aquilo que Deus já havia criado. O que eu estou dizendo é que é impossível a causa ser ontologicamente superior ao efeito. A causa do avião não é só o homem. A causa do avião depende da existência de materiais, de leis da física, etc. Então, o que eu estou dizendo é, uma coisa não pode participar a outra, ou uma causa não pode participar a um efeito, uma perfeição que ela não tem. Em última instância, tudo que é criado depende de algo já existir em sumo grau. Isso é a quarta via. Mas aí você está impondo como um axioma e não provando a partir de axiomas anteriores e nem provando a partir da analogia que você estava estabelecendo, né? Aí você vai ter que provar que eu estou impondo como axioma. Você está colocando como axioma que uma entidade ela é superior, a entidade que produz uma outra, ela é superior àquela que ela produziu. Sim. Você tá colocando Acho que esse é o como ponto. axioma Assim, como todos os exemplos que o Hindenburg trouxe não são exemplos de criação, e como todos os exemplos de criação necessariamente vão envolver Deus, porque na sua conceituação de criação necessariamente só Deus cria, ex nihilo, então você precisa de uma sustentação para essa afirmação de que necessariamente na criação o criador é mais perfeito do que o criado. Muito bem. Então você tome, por exemplo, a causa material do avião. O que é a causa material do avião? Borracha, metal, sei lá, estofados. Eu chamaria de matéria-prima, não sei se Plásticos. seria bem uma causa, né? Não, a causa material aristotélica, né? Seria a contribuição da matéria para uma substância. Então o avião vai ser composto por essas partes materiais. O que são essas partes materiais? Átomos, partículas subatômicas, nuvens eletrônicas, certo? É um atributo dos átomos terem inteligência? Bom, continua. Não, Tá. não é, mas assim... Então um avião não poderia ser Na inteligente. verdade, é um atributo eles não terem inteligência. Sim. É um atributo terem ou não terem, né? Porque terem seria... Você está supondo que ele está presente, mas ter ou não ter seria uma possibilidade de atributo. Ele não tem no caso. Então, o que eu estou dizendo é que é impossível um avião ser inteligente. Não. Nós não... Por que você diz isso? Com base em que você diz isso? Com base no fato de que ele é composto por partes não inteligentes. Mas o humano também é composto por partes que não são inteligentes e é inteligente. Porque ele tem uma parte que é inteligente, que é a alma. Mas aí você está... Então, pois é. Aí você está impondo que a alma é inteligente, mas... Ó, o avião... Um cadáver não tem inteligência, concorda? Porque ele não tem o princípio vital, que é a alma. Concordo, um cadáver não é inteligente. Certo. Porque o que falta num cadáver? Então, aí você está... Um princípio vital. Supondo, eu concordo que é a alma, mas aí que tá. Eu concordo, mas uma parte é eu concordar com isso, outra parte é você ter mostrado que isso é válido, porque eu posso concordar por uma questão de fé, e não porque você tenha provado isso. Né? Tudo bem. Eu não provei a existência da alma nesse debate. Não só a alma, essa questão mais é para que aquela entidade, o primeiro motor, tem os atributos de Deus. Não chegou ainda nesse ponto. Então, mas é onde eu quero chegar. Tá. Então, os átomos que compõem as coisas materiais não têm esse atributo Qual atributo? de inteligência. Eles não são inteligentes, mas eles têm a possibilidade de ter, e como consequência, eles não têm. Como É assim? diferente, por exemplo, de você dizer que a água não... o amor não tem cor.
O amor não tem cor. É um atributo que o amor não pode ter ou não ter. Cor não é uma característica que o amor poderia ter. Agora, no caso do átomo, ele pode ser inteligente ou não. Por no caso, exemplo, ele não é inteligente. Um feto ele pode ser inteligente, embora não seja ainda. Sim, pode. Então, mas eu discordo de você pelo seguinte: você vai falar, olha, o hidrogênio é um gás inflamável, o oxigênio é um gás inflamável, quando você combina os dois, forma um líquido não inflamável. Mas eu vou dizer o seguinte: o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio, eles têm potência de serem combinados para formar uma substância com as características de água. Sim. E o amor não tem potência para ter cor. E eu vou dizer o seguinte: os átomos, a matéria, não tem potência para ter inteligência. Porque a inteligência é a capacidade de aprender aquilo que é extramaterial, que são as formas que subjazem a matéria. Aí eu já não concordo, porque você está... Como é que, para você poder classificar como sendo inteligente ou não, você teria que ter um significado bem definido de inteligência que possibilitasse a discriminação. Isso é inteligente, isso não é. Né? E aí já vai uma questão muito mais complexa que eu tomaria horas aqui, não daria nem para a gente discutir essa questão. Por isso que eu acho que o exemplo da velocidade do avião é mais esclarecedor para essa discussão. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: para você aprender a essência de uma coisa, considerando que a essência não é simplesmente a conformação, a morfologia material da coisa. Por exemplo, quando eu vejo essa xícara, um animal veria isso e fala, não, sei lá. Agora eu vejo essa xícara e falo, não, isso aqui é um objeto feito para beber líquidos que o homem produziu, assim por diante. Então, a inteligência faz com que eu consiga ver duas xícaras de modelos diferentes, de cores diferentes, de formatos até diferentes, e falar, não, todos eles fazem parte do gênero recipientes de beber. Isso é inteligência. Então, como eu estou aprendendo algo que transcende a matéria, eu vou dizer que a inteligência não pode ela mesma ser um princípio material. Qual é a relevância disso para a quarta via? A relevância disso para a quarta via é que eu não posso reduzir todas as coisas ao seu componente material. Quando eu estou falando da velocidade de um avião, as partes materiais que compõem um avião, motor, combustível, tudo isso combinado com o acionamento dele, já estavam lá em potência. O metal e a borracha, o motor e o combustível, eles têm potência para, quando combinados, produzir um veículo de altíssima velocidade. Agora, o homem não criou essas potências. O homem não criou as leis da física que permitem isso. O avião só é mais rápido do que o homem porque Deus já colocou essas potências nas coisas materiais que compõem o avião. Mas quando eu falo de atributos metafísicos que estão para além da matéria, como você mesmo citou, o amor não pode ter cor porque ele não é físico. Quando eu falo em amor, nobreza, justiça, bondade, beleza, eu necessariamente estou falando de atributos que não estão em potência no átomo, mas que podem ser inteligidos. E se eles podem ser inteligidos, o que isso significa? Que a maneira, que como eu preciso de um parâmetro na escala das coisas para dizer que algo é bom ou belo, como eu provei na minha exposição inicial da quarta via, eu vou dizer o seguinte: eles estão em algum grau máximo que só pode ser inteligido por uma inteligência suprema, de forma tal que todas as perfeições no seu sumo grau são atributos do mesmo ente que é Deus. Tem vários pontos aí, né? Você está supondo que, quando você teve uma parte que você falou no discurso anterior, inclusive essa parte que tem que ter um grau máximo, na verdade não precisa ter um grau máximo, né? Muitas situações você não tem um grau máximo, você tem uma quantidade limitada para mais ou para menos. Então você está dizendo que você discorda das minhas premissas porque não precisa ter um grau máximo, só para prosseguir. Não, essa é uma parte só. Tá. Não, essa é uma das partes que você tinha citado anteriormente, agora você citou que tem que ter um grau máximo, etc. Na verdade, não precisa ter um grau máximo. Em muitas situações, tem situações que você tem um grau máximo, tem um limite assintótico, você vai bater naquele limite, não ultrapassa mais aquilo. Tem outros que nem é um limite assintótico, é um limite tipo, você bate naquele ponto e acabou também. Né? E tem situações que não tem um limite. Você pode aumentar indefinidamente, você pode reduzir indefinidamente. Reduzir indefinidamente é mais complicado, mas aumentar indefinidamente, né, você pode aumentar indefinidamente. Então, assim, depende do que exatamente nós estamos falando. Algumas entidades admitem um limite, outras não. Então, depende de qual situação específica. E com relação à conexão ainda, não está muito claro como é que estabelece essa conexão entre o primeiro motor e, né, não ficou claro até esse ponto como é que você estabelece essa conexão. Vocês querem partir para a quinta via?